Paz, senhor, meu irmão. Paz, senhor pastor. Hoje então contando com a presença do pastor Gerry, pastor do nosso ministério, também fazendo uma transmissão ao vivo na Rádio Filial 1. Está falando a respeito do poder de transformação da palavra, o poder que a palavra tem de transformar a vida, a vida de uma pessoa. Muitas muitas pessoas vivem uma vida às vezes de sofrimento, uma vida de amargura, uma vida que não está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Não tem o que não tem o que mudar na vontade de Deus, não existe nenhum ponto da vontade de Deus para nossas vidas que precisa de alteração. Ela é boa, aquilo que é bom, não tem, a própria palavra já diz, ela é agradável. Tem pessoas que podem achar que eu não vou para a igreja, eu não vou seguir seguir a Cristo, por causa que daí eu vou viver uma vida desagradável, vou viver uma vida que eu não vou poder fazer nada. Mas não essas questões aí que a gente vai aprendendo, que a gente vai aplicando na nossa vida, na verdade são coisas que nos afastam de viver consequências negativas. Então ela é boa, agradável e ela é perfeita. Perfeita é uma coisa que não precisa mudar. Não tem nada que eu possa dizer que precise mudar na vontade de Deus para ela ficar melhor, ela é perfeita. Só que as pessoas precisam passar por esse processo de purificação, de transformação da palavra de Deus para atingir essa para viver essa vida, né, é um processo. Glória a Deus, irmão Felipe. É verdade, é um processo, né? A gente eu vou iniciar aqui, irmão Felipe, então, nós falando um pouco aqui sobre Gênesis, né? Lá no princípio, aonde, vamos dizer assim, que o homem, né, teve aí a sua deformação no seu caráter, né? A mudança daquilo que foi estabelecido por Deus no princípio. A Bíblia diz que tudo que Deus criou foi muito bom, era muito bom, né, até que Adão e Eva caíssem no pecado. Então antes, ali quando Deus plantou o jardim do Éden, né, e colocou ali Adão e Eva para viverem ali, o caráter deles era diferente, né, os pensamentos do homem era diferente. Então nós vamos ler aqui para dar uma fundamentação bíblica, irmão Felipe, em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Glória a Deus. Então a criação, né, a gente observa aqui, irmão Felipe, que Deus criou o homem para dominar, né? Para dominar essa terra, para ter o controle, né? Mas infelizmente ele perdeu esta imagem, esta semelhança, né? A Bíblia diz que façamos o homem, né? Versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então a Bíblia Sagrada nos diz aqui, né, que havia um caráter, né, uma natureza que não era só uma natureza terrena, mas uma natureza divina na vida de Adão e Eva, né, no princípio. Tanto é que Deus ele formou o homem e fez uma coisa boa, né? Era muito bom aquilo que Deus criou, tanto o homem como a mulher.
Mas chegou um período ali, a gente não pode estabelecer, de quanto tempo foi, né, que Adão e Eva habitaram ali no jardim do Éden, né, e e ali ficaram, a gente não sabe por quanto tempo foi que ficaram no jardim do Éden, né, sobre aquela condição, sobre aquela obediência com Deus, mas Adão e Eva, né, eles perderam esta imagem, eles perderam essa natureza, eles perderam o contato com Deus, né. Deus, né, fazia contato com o homem à tardinha, né. Deus conversava com Adão. E olha só, irmão Felipe, imagina agora à tarde, né, chega Deus para conversar com nós, né, diretamente conversar com nós, procurar nós. E Deus procurava ali Adão, né, como um amigo, procurava Adão para conversar. E irmão Felipe, então Adão ele perdeu esta condição, né, por causa do pecado, por causa da desobediência, né, Adão ele perdeu esse contato, ele perdeu essa condição desta imagem a qual Deus fez o homem, né. Então, vamos dizer que houve uma deformação com o pecado, né. O caráter do homem foi deformado, né, aquilo que Deus tinha estabelecido, né, como caráter na vida do homem, né, pela sua palavra, foi deformado, né. O homem então ele perdeu aquilo que Deus tinha dado. Agora, nós podemos ver também que quando Deus procura Adão para saber onde ele está, né, Adão está se escondendo, já estava, enfim, em pecado, né, já estava ali sabendo que estava nu e aquilo ali causava algum constrangimento já. Então, vemos aqui, irmão, um declínio, irmão Felipe, porque até então eles estavam nu e não havia preocupação com isso, por estar nu. E eu sempre digo que ali no jardim do Éden, né, foi um lugar aonde Deus colocou eles, que a gente não pode dizer que tinha calor ou tinha frio, né, eles viviam nu, mas provavelmente era um habitat para o homem que ele não sentia nem calor e nem frio, né. Eles estavam num habitat ali, num lugar preparado por Deus. Não havia gripe, não havia covid, né, não havia doenças, né, não havia nada que pudesse interromper o homem, né. Mas, infelizmente, o homem perdeu esta condição quando foi expulso, então, do jardim do Éden. E já com o seu caráter deformado, né, já não escutando a palavra de Deus, já em desobediência com a palavra de Deus, né. E a gente sabe aqui, pelos textos bíblicos, de Gênesis, né, que o Senhor Deus, ele falou que ia colocar, né, a inimizade, né, entre a mulher e a serpente, né. Aqui no versículo 15 do capítulo 3, de Gênesis, né, ele diz assim: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar." Aqui, irmão Felipe, né, parece que Deus né, ele parece que aqui já está, né, segundo a palavra de Deus, avisando, né, vai ter um conserto, né, vai ter alguém, né, que vai reagir, que vai agir em favor da humanidade, né. E esse alguém vem de mulher, né, nascido de mulher, mas alguém que é divino, alguém que vai colocar o caráter do homem no lugar certo, ou vai devolver a imagem, né, vai devolver aquela imagem que o homem adquiriu no início. Então aqui Deus já está estabelecendo, né, o que ele vai fazer, né, como se dissesse: "Olha, vocês caíram agora, mas vai ter um que vai pisar na cabeça dele. Vai ter um que vai agir, né, o meu filho vai vir, vai transformar a vida de vocês." Então se nós olhar em Gênesis ali, as promessas para Abraão, por exemplo, né, que é feita as promessas pela fé em Abraão, né, que benditos serão todas as famílias.
Então, meus irmãos que estão nos acompanhando, né, por este vídeo, Deus, né, ele colocou um caráter no homem, né? Deus colocou coisas boas no homem, mas diante do pecado o homem acabou então perdendo, né? Perdendo e declinando, né, para a vida terrena e, e esquecendo aí então das coisas do alto, né? Irmão Sim, Felipe, tem alguma pergunta? Só queria dar uma introdução sim. sobre o princípio, né? O interessante é a questão que Deus, ele se responsabilizou mesmo o homem caindo, mesmo o homem pecando, ele se responsabiliza, né? E esse princípio, eu percebo que a Bíblia tem muitos princípios, né, e que regem para tudo que a gente precisa de um conselho para nossa vida, para aquilo que a gente precisa, no caso, Deus tem na sua palavra alguma coisa que vai É, encaixar com aquilo. Por exemplo, uma pessoa que é nessa questão desse princípio, às vezes também acontece das pessoas achar que porque elas pecaram muito, porque elas erraram demais, elas não têm conserto. Mas Deus mantém essa promessa de se responsabilizar pelas nossas almas. Tem pessoas que acreditam que de repente não tem um perfil correto do cristão por causa que erram demais, porque falam demais. Mas Deus está sempre se responsabilizando. E se a gente se arrepender, se a gente se humilhar, Deus vai, Deus vai agir com o poder da sua palavra para nos mudar, para nos transformar, né? irmão Felipe, nós olhando, né? Nós olhando para a Bíblia Sagrada, vendo ali que só havia Adão e Eva, o que seria mais fácil se fosse o homem pensando, né? É destruir Adão e Eva e refazer. Deus fez o Adão do pó da terra, a Eva da costela de Adão. Então, nós homens podemos pensar que o seria mais fácil, como era só dois, né, aniquilar, já que eles, né, ultrapassaram ali a palavra de Deus, né, aniquilar e criar outro homem do pó da terra. Deus poderia ter feito isso, criado outro homem do pó da terra e criado outra Eva das costelas de Adão novamente, ou reproduzir vice-versa, porque se Deus quisesse, né, ele poderia fazer de várias formas o homem. Ele poderia produzir o homem de qualquer lugar, né? Com um sopro, qualquer lugar Deus poderia reproduzir o homem. Mas a Bíblia Sagrada diz, né, que Deus ele continuou, vamos dizer assim, deixando uma porta aberta, ele deixou uma porta aberta de restauração, né, para a humanidade, de restauração para a humanidade. Nós sabemos, eh, irmão Felipe, né, o Antigo Testamento mostra muito aqui que foi levantado juízes, foi levantado juízes caíram, né? Foi levantado reis, reis caíram, né? Nação caiu. E nós vemos assim que há uma Deus do Antigo Testamento vem aquela batalha, né? E como eu digo, Deus sabia já, Deus sabe tudo, né? Deus está no controle de tudo, né? Mas mesmo assim, Deus, a Bíblia diz que, né, que antes da fundação do mundo, né, já estava ali escrito, já Deus já tinha ciência de todas as coisas, né? Jesus foi feito por meio dele e para ele todas as coisas. Então, mas qual é o projeto de Deus, né? Qual é o projeto de Deus? É restaurar, né, o caráter do homem, é restaurar a imagem que ele havia colocado no homem, né? A imagem e isto é possível, né? O homem voltar aquilo, né, a uma natureza, vamos dizer assim, desconhecida para ele, como nós, né, assumimos uma natureza divina desconhecida para nós, né. Eu, por exemplo, fui muitos anos alcoólatra, né, por muitos anos, infelizmente, me joguei no alcoolismo, né, tendo bastante problemas, e quando fui alcançado por Jesus eu fui alcançado, né, no alcoolismo, eu estava, né, numa fase alcoólatra, né, muito forte, aprisionado pelo álcool, aprisionado pela bebida alcoólica, com o meu caráter todo deformado, né, meu caráter não era o caráter de Deus, não era, né, um caráter divino, não havia nada de caráter, né, era algo bem deformado. Então, quando fui alcançado por Jesus, né, Jesus me mostrou
que o caminho que eu estava levando não era o correto, né. Agora nós podemos ir lá para João, capítulo 3, a qual Jesus fala com Nicodemos, né, diz para Nicodemos: "Olha, Nicodemos, te é necessário nascer de novo, te é necessário, né, você nascer de novo". Nicodemo diz: "Mas como eu, já sendo velho, né, vou entrar no ventre da minha mãe?" E aí Jesus fala para ele, lembra para ele: "Tu sendo mestre em Israel, tu não sabe, Nicodemo?" Agora, nós pegando aqui, vamos pegar uma fundamentação bíblica, irmão Felipe, de João capítulo 3, né, olha o que Jesus falou para Nicodemos, né. Nicodemo não era qualquer um, Nicodemos era um estudioso da palavra, né. Nicodemos, aqui ele chama de mestre. Vamos lá, João capítulo 3, né, vamos estar lendo aqui para os irmãos que estão aí nos vendo aí pelo vídeo. João capítulo 3, vou iniciar aqui no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito, é necessário, necessário vos é nascer de novo. No versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Agora, olha que interessante, irmão Felipe, né? Ah, Nicodemos sendo mestre em Israel, né? Algo tão simples que Jesus falou para ele, né? Te é necessário nascer de novo, é necessário que as pessoas venham nascer de novo, né? E ele não compreendeu, né? Ele não compreendeu o que Jesus estava falando, né? Então é necessário, primeiramente, nós nascermos de novo. O que é nascer de novo? É eu abandonar a minha natureza terrena e assumir uma nova natureza em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, né? Assumir essa natureza divina na minha vida, né? Então, mas muitos, irmão Felipe, estão como Nicodemos, mesmo com muita sabedoria, conhecimento humano, não consegue ver as coisas de Deus. Não consegue, né, eh, estabelecer, né, o que que é o novo nascimento, por exemplo, explicar o que que é o novo nascimento, né. Então aqui para Nicodemos, ele mesmo não sabia o que Jesus estava falando, né, de assumir Sendo uma conhecedor da lei. sendo conhecedor da lei, sendo mestre de Israel. Jesus fala aqui, ó: "Tu é mestre de Israel e tu não sabe?" E quantos mestres nós temos, irmão Felipe, que não sabe esta palavra, que não sabe o que que é o novo nascimento, né. Novo nascimento não é vestir uma roupa nova, não. Novo nascimento é tu assumir, né, uma nova natureza, uma natureza divina, deixando de pensar nas coisas da terra para pensar nas coisas do céu, né, para pensar nas coisas de Deus. Então, muitas pessoas, elas confundem, novo nascimento não é vestimenta, né, não é legalismo, né, irmão Felipe. Tem pessoas legalistas, né. "Ah, eu vou me vestir desta forma, né, e aí serei um salvo".
Não, para ser um salvo, nós precisamos mudar essa natureza. Nós precisamos abandonar a velha natureza e assumir a nova, que é divina, né, a nova que leva tempo, né, irmão Felipe? Leva Com tempo certeza. nessa nova natureza aí, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai te ajudar, né, a subir os degraus aí da santificação. Irmão Felipe. Queria ver com o senhor, eu tenho uma parte para trazer também de versículos bíblicos, mas antes, que nem o senhor comentou da sua experiência de salvação, eu queria saber como que foi, como que se deu essa experiência de como que o senhor se converteu, como que o senhor saiu desse ponto de estar vivendo no álcool e toda essa questão da sua vida e Olha, para irmão, chegar a Cristo. foi algo bem difícil, irmão Felipe, algo bem difícil. Eu me lembro que quando estava eu fui soldado da brigada militar em Porto Alegre, né, e quando eu estava na brigada militar, eu me lembro que eu tinha um colega chamado Ezequiel, e este colega, né, de serviço, ele carregava uma Bíblia com ele, uma pequena Bíblia, né, e ele pregava para mim, né, no trabalho lá, enfim, nós estava nas ruas. E ele pregava para mim e eu pedi para sair de serviço com ele. Pedi para sair, pedi para o sargento da escala me tirar da escala, né, que eu ficava com ele em Porto Alegre. Porque eu dizia: "Ah, o homem só quer ler Bíblia, quer falar de Bíblia". Mas na verdade ali, irmão Felipe, era uma porta aberta que Deus tinha colocado, usando a vida do soldado Ezequiel, né, quem sabe um dia ele vai ver esse vídeo aí, ele deve estar na brigada militar, já deve estar aposentado, isso foi em 93, 94, mas era uma porta aberta, né, e Deus queria usar o soldado Ezequiel para me levar, a conhecer essa nova natureza, né, a ter um novo nascimento. Mas eu não aceitei, né, eu fugi daquela situação. Eu pedi para me colocar noutra escala e não trabalhei mais com Ezequiel, né, e fui para outra escala. Só que eu fui me afundando no alcoolismo cada vez mais, né, eu fui me afundando, até o ponto de eu chegar e pedir a minha baixa, né, sendo um soldado com comportamento bom dentro da corporação, eu fui lá e pedi a minha baixa. Até eles tiveram por estranheza, né, que eu chegasse e pedisse a baixa da brigada militar. Então levaram 3 meses para me liberar, né. Então, não tinha nenhum outro problema a não ser o próprio alcoolismo. Então o álcool, irmão, ele fez com que eu perdesse o meu emprego, né. O irmão tem uma ideia. E eu me lembro que depois de já desempregado, que eu saí da brigada militar, eu me arrependi também, mas era uma ação tão diabólica, era uma ação tão do inimigo, né, que me levou àquela condição de pedir a baixa, sendo que estava um comportamento bom e não tinha nada de errado, a não ser eu mesmo, né, no alcoolismo. Então, depois de um tempo, fiquei 3 anos desempregado, né, 3 anos não conseguia mais emprego, e cada vez mais me afundando no alcoolismo, em cachaça e tudo que era bebida, até que, né, o diabo, o inimigo, os demônios começaram a falar comigo, né. E me mostraram, assim, na parede da garagem, eu estava na garagem da minha casa, me mostraram, uma imagem da passarela lá da Anchieta, em Porto Alegre. E o inimigo dizia assim: "Você vai começar a dormir lá embaixo da passarela, porque tu vai virar mendigo, né, tu vai virar mendigo, porque tu não é digno de cuidar da tua própria família". O diabo me lançava isso no rosto. Então eu estava desempregado há muito tempo. Minha esposa estava sofrendo com toda aquela situação, né, de beber demais, e foi ao ponto que, né, eu aceitei essa proposta do inimigo, né, esta voz, esta visão que eu tive lá na minha garagem, de ir morar embaixo da passarela da Anchieta em Porto Alegre e virar mendigo. Só que, né, nisto eu pensei: "Pelo menos eu vou me despedir da minha mãe, né, sem ela saber de nada, eu vou dar um beijo nela, eu vou me despedir dela". E fui até a casa dela,
sendo que ela muitas vezes, ela me procurava em casa, muitas vezes ela foi lá em casa para pregar para minha esposa, para tentar levar minha esposa, na igreja, minha esposa não queria ir também, sempre fugia, mas eu fui lá, né, e eu digo: "Eu vou abraçar minha mãe, dar um beijo nela, e eu vou virar mendigo". E naquela ocasião que cheguei na casa dela, ela começou a pregar, falar de Jesus. Ele disse: "Gerardeno, eu estou indo numa igreja onde os pastores estão ali pregando, né, e eu estou muito feliz, e Jesus está operando". Quando ela falou Jesus está operando, né, coisas tremendas, ela estava sendo muito abençoada, aquilo me irritou, né, me irritou, eu gritei com ela, né, digo: "Ah, mãe, que Jesus é este? Vai me dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz?", e gritando, né, e nisso, ela apontou o dedo para mim e disse: "Jesus não vai te dar 1 quilo de arroz e nem 1 quilo de feijão, ele vai te dar a dignidade de uma vida". Quando a mãe falou isso aí, eu já não via mais a mãe, mas algo divino, irmão Felipe, né, já não reconhecia mais a minha mãe, né, mas algo divino, algo que estava falando comigo, porque era justamente o que o diabo dizia para mim: "Tu não tem dignidade, né, tu não tem dignidade". E Deus estava me oferecendo agora a dignidade de uma vida. E a minha mãe disse: "Jesus vai te dar a dignidade de uma vida". E eu comecei a chorar, né, não conseguia me mover, comecei a chorar. Meu padrasto veio e me abraçou e disse: "Olha, vai mudar, né, Deus vai te abençoar". E aí, irmão Felipe, chorei muito naquela tarde, né, voltei para casa, e a mãe tinha convidado para o culto à noite, e eu disse: "Mãe, eu vou retornar, eu vou voltar". Eu vou no neste culto aí com a senhora hoje à noite. E chegou a noite então, né, fui lá na mãe, saímos a pé para ir no culto e, né, por um momento eu queria parar e ela pegar na minha mão, ela disse: "Vamos lá, vai ser bom para ti". E aí quando eu cheguei na porta da igreja, a mãe entrou na igreja e eu parei na porta da igreja e quando parei, então veio uma voz e disse que eu era um pecador, né. Que eu queria ali dentro daquela igreja. Aquela igreja todo mundo estava bem arrumado e eu não, né. As minhas vestimentas estavam surrada e estava mesmo. E aí o inimigo mais uma vez na porta da igreja agora, tentando me convencer a voltar, a ir embora, né. E por um momento eu quase que fui. Então eu ouvi uma voz de dentro da igreja que dizia: "Gerardiane, entra porque eu te amo". Né, essa voz dizia, era uma voz suave, eu nunca tinha escutado essa voz, né, e cada vez que falava: "Gerardriane", né, "entra porque eu te amo", me causava um impacto dentro de mim, e eu entrei, né, entrei na igreja e terminei sentando lá nas primeiras cadeiras lá, né, e procurando aquela voz, aí parou, mas eu procurando, eu digo: "Mas quem falou comigo desta maneira?", sabe. Me impactou muito, irmão, me impactou muito. E um jovem começou a louvar a Deus. Este jovem tinha uns 16 anos mais ou menos, e ele estava bem na minha frente sim, eu olhando para o púlpito, e ele cantando, né: "Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus". E eu pensei: "Mas ele fez uma música para mim, será?". E eu comecei a chorar. O pastor começou a pregar a palavra, né, e foi se desenvolvendo a mensagem. E quando ele falou quem quer aceitar Jesus, eu dei um salto lá na frente, né, eu saltei lá na frente chorando. Este pastor me perguntou se eu queria uma oração especial, eu não conseguia falar, eu chorava muito, chorava muito. Eu sentia que alguém estava me abraçando, eu abri os olhos, não tinha ninguém, mas sentia que alguém me dava um abraço naquela igreja, né, foi na SOS Vida. E eu depois terminei, me batizando na Igreja Assembleia de Deus, em Canoas. Mas ali eu aceitando a Cristo, né, ali chorando, chorei muito, né, por causa dos meus pecados, um arrependimento, irmão, uma coisa assim que me doía dentro de mim, né, quando eu ouvi aquela palavra, alguém tinha morrido por mim, alguém tinha oferecido a sua vida por mim, para que eu fosse melhor, para que eu mudasse de vida, né.
Então eu chorei muito por causa dos meus pecados, me vinha na cabeça na hora, e o pastor ele disse: "Olha, igreja, este jovem está chorando, ele não consegue falar, mas eu vou fazer uma oração porque Deus já sabe, né, o que ele precisa". E ele começou a orar por mim, entregou uma profecia, depois entregou uma profecia, né, dizendo que muitos iam me escutar, né, em muitos lugares que eu fosse, muitas pessoas iriam querer ficar na minha volta. Então, irmão, foi uma, vamos dizer assim, algo quase que inacreditável, né. Eu era um alcoólatra, eu estava com a carteira de cigarro no bolso, inclusive, dentro da igreja, né. Eu naquela minha condição de pecador, e o pastor falando todas aquelas coisas, as pessoas vão querer estar do meu lado, e eu pensando: "Mas as pessoas, elas não gostam de estar do lado de alguém que é alcoolizado, alguém que é bêbado". Quando eu saí na porta, um obreiro perguntou se eu tinha entendido alguma coisa. Eu disse: "Olha, não entendi nada". Ele disse: "Não, Deus usou a boca do pastor para dizer que, né, tu vai ser um pregador, um evangelista da palavra de Deus, e vai reunir muita gente na tua volta". E eu, então, saí ali da igreja, né, logo que saí da igreja percebi uma carteira de cigarro, né, era viciado no cigarro, fumava mais de uma carteira por dia, né. Se eu acordasse 3 horas da manhã e não tivesse cigarro, eu saía a pé, até encontrar um boteco aberto que eu pudesse comprar cigarro. Era um vício terrível. Mas naquela noite, lá na porta da igreja, eu peguei a carteira de cigarro, né, e ninguém tinha me falar nada, porque era o primeiro culto que eu tinha ido lá. Eu peguei o cigarro e amassei aquela carteira. Eu digo: "Jesus é mais importante do que o cigarro". E atirei fora e depois fui abandonando muitas coisas, né. Comecei a abandonar por causa da palavra de Deus. A palavra ia falando comigo: "Agora tu precisa abandonar isso, precisa abandonar aquilo". E eu ia abandonando, né, e eu ia abandonando. Então eu foi um processo doloroso, irmão Felipe, porque quando você está no estado de pecador, você está em que estado? De escravidão, escravidão total, dependência total do inimigo, das coisas terrenas. Porque queira ou não, a carne gosta das coisas terrenas. Para a carne é bom, né. Se perguntar para alguém aí: "Ó, cerveja é ruim?", poucos dirão que é ruim. Vinho é ruim? Poucos dirão que é ruim. Por quê, irmão? Porque para a carne é boa, né. Para a carne o pecado é bom, as coisas terrenas é boa. Mas quando, né, você começa a assumir uma nova natureza, aquilo já não é bom. Então há uma guerra, né, entre a carne e o espírito. Há uma guerra interna dentro de nós, né, que nós precisamos tomar decisões, e muito rápidas muitas vezes, né, e decisões pelo reino. Então acontecia várias coisas que eu era obrigado a tomar uma decisão. Se quisesse mudar de vida, né, e uma das decisões que eu tomei é parar com o álcool, parar de beber, né. Eh, Antes de me batizar, conversei com o pastor, pedi para ele orar. Eu disse: "Olha, eu preciso ser liberto do álcool, eu quero me batizar, mas eu preciso abandonar o álcool", e fui liberto. Ele fez uma oração, e naquela noite fui liberto também do alcoolismo, né. Então, irmão Felipe, mas é uma guerra que parece que tu não vai vencer. E a gente sente o inimigo tentando nos enlaçar, tentando nos levar, né, no princípio ali de volta, né, àquele estado declinável de bebedeira, de fumar. Então, muitas coisas aconteceram para que eu retornasse a fazer as mesmas coisas. Mas, na medida que nós íamos aprendendo a palavra de Deus, nós ia abandonando as coisas da terra, né, as coisas que faziam bem para a carne, e começamos então a procurar aquilo que faz bem para o espírito. Nós for lá para Romanos, capítulo 8, a Bíblia Sagrada vai dizer: "Não há nenhuma condenação", né, "não há nenhuma condenação para os que estão em quê? Em Cristo Cristo Jesus, Jesus. que já não andam mais segundo a carne". Quanto mais a gente se inclina pro espírito, mais a gente tem prazer nas coisas do espírito, né, oração,
consagração, leitura da Bíblia. Mas basta a gente começar a parar de se inclinar para essas coisas, o prazer volta para o lado da carne, no caso, né? O que que É eu uma, digo gue- o é é seguinte, uma constante guerra, na verdade, né? a constante guerra, né? O que que a Bíblia diz em Romanos, né? Aquele que se inclina para a carne, ele se inclina para a morte. Então esse livro aqui, irmão, eu vou fazer né, vou tentar aqui no meu microfone mesmo, fazer uma inclinação aqui por cima do meu microfone. Então eu estou inclinando para a carne, né? Vamos supor a carne, e aqui a minha mão, né, é o espírito. Quando eu me inclino para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, para o espírito, né? O que acontece? Eu me afasto. Há um afastamento também das coisas terrenas. Mas quando eu estou me inclinando, né, para as coisas terrenas, eu estou me afastando então das coisas do espírito. Porque tem uma coisa que as pessoas têm que entender. Se você quer se inclinar para Deus, chegar perto de Deus, quanto mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo você tiver, mais longe do mundo tu fica, entendeu? Há um afastamento do mundo. Quando eu chego perto do mundo, da natureza terrena, eu me afasto das coisas espirituais, das coisas que são do alto, das coisas de Deus. Então não há, a Bíblia diz, irmão Felipe, que não há como servir a dois senhores. Ou você serve um ou serve a outro, né? Vai decepcionar alguém aí na estrada. Então, se eu quero agradar a Deus, eu vou desagradar a quem? O O mundo. mundo, o diabo, né, as coisas do mundo. Eu vou desagradar aqueles que vivem no mundo, porque o mundo é bom, né? E o crente é contrário ao mundo. Então pode ver que o crente é um ser solitário, né, neste mundo. É um ser de poucas amizades, se não for, né, na comunhão da igreja, né? Mas fora a comunhão da igreja, poucos querem ser amigo de crente. Por quê? Porque ele está inclinado para as coisas espirituais. Então ele já não consegue mais falar das coisas terrenas, ele já não vive em manifestação de político, vamos supor. Tem uma manifestação política, ele não consegue estar nas coisas terrenas. Ele não consegue mais viver para as coisas terrenas. Ele vive aí na terra como cidadão. Época de eleição, ele faz o quê? Vai no colégio eleitoral e vota, né? Mas ele não consegue mais estar ali vendendo voto. É caixa, como é que é? A boca de urna. Fazendo boca de urna, né? Ou fazendo manifestações. A Porque luta já não, a luta já não se torna mais na questão da carne, né? A luta é mais no espírito, né? é no Mais espírito, é na oração, né? Como oramos aí nas eleições aí passadas, né? Tivemos jejum, oração, orando pelo Brasil, né? Oramos pelo Brasil. Fizemos a nossa parte. Agora não podemos estar no meio terreno, né? Não podemos no ficar da mesma forma. Então aquele que assume o caráter de Deus, a imagem de Deus, aquele que ele tem um novo nascimento, essas coisas já não pegam mais ele, né? Então as coisas do mundo já não pegam, a bebida já não pega mais ele, porque ele sente nojo da bebida. Eu hoje, né, eu fui fumante, né? Como eu disse, eu fumava quase 2 carteiras de cigarro por dia, mas hoje não consigo ficar perto de uma pessoa que fuma, né? Nem que ela ficar 10, sei lá, 5 metros longe de mim, né? Aquela fumaça me incomoda, irmão. Hoje me incomoda e eu fico pensando como pode eu ter ficado tantos anos fumando aquele negócio, né? Mas é porque estamos andando com o Espírito. Então, quando tu começa a andar pelo Espírito, começa a assumir uma nova forma de vida, né, em Cristo Jesus, que tu começa a ter a mente de Cristo, essas coisas te nojam, né? Então, por quê? Porque Deus está mostrando, né, o que eu bebia, o que eu fumava, o cheiro original, né, o cheiro ruim original, Deus começa a mostrar, ó, era isso que você fumava. O cheiro é o mesmo, é horrível, mas era isso que você fazia, né? Então, quando estamos em Cristo Jesus, acontece isso, acontece essa separação. Mas quem é que pode transformar? Como eu digo, é somente a palavra.
né? Uma instituição ela não pode transformar uma pessoa. Somente a palavra de Deus é que vai poder transformar a pessoa, né? Somente as escrituras, a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, né? Ela penetra na divisão entre o espírito, né? Olha, irmão, isso aí é tremendo, porque ela sabe da divisão onde é a divisão do espírito e a alma, e ela consegue discernir, né, os pensamentos do coração do homem, as intenções do coração do homem. É só a palavra de Deus, né? Então é somente a palavra de Deus é que pode dar uma vida transformada para o homem, né? Transformar ele de algo, de um ser natural para um ser agora, né, assumindo uma nova natureza, e essa natureza é divina. Irmão Felipe. Acredito que alguns hábitos, algumas coisas mais externas, às vezes com o próprio esforço do homem ele muda. Às vezes uma pessoa não praticava, por exemplo, exercício físico, ela começa a praticar com o seu próprio esforço. Mas agora a mudança na estrutura interna da pessoa, da natureza da pessoa, isso eu creio que aí é só o Espírito Santo que tem o poder de mudar, só a palavra, a ação da palavra que muda no caso, né? Só a palavra de Deus. Uma Sim, pessoa ela pode até parar de fumar, né? Tem algumas coisas hoje que ajudam a pessoa, né, a parar de fumar, e muitas pessoas param de fumar. Tem os alcoólatras anônimos, tem tantas coisas aí que pode ajudar também a parar de beber, mas nunca vai transformar o homem por dentro, né? Amanhã ou depois ele bebe de novo, amanhã ou depois ele fuma de novo, né? Então agora, essa natureza, essa imagem, né, que Deus quer nos restaurar, quer restaurar na vida do homem de novo, né, é somente Deus, somente Deus. Porque não basta parar de fumar, não basta parar de beber. Nós temos que ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, ser guiado pelo Espírito de Deus, né? como diz a palavra, não é os frutos do Espírito, é o fruto, no caso, né? Como até na lição da escola bíblica a gente aprende, né? Que é como se fosse os gomos de uma laranja ou de uma fruta, né? Ele é como um todo, não tem por exemplo, uma laranja com um gomo só, que se cria como um gomo só. Os frutos do Espírito são todos os pontos da nossa vida que o Espírito Santo trabalha. Não é como um hábito específico ou um ponto da nossa vida específico. Ele trabalha de maneira perfeita como um todo, trabalhando em toda a nossa estrutura de dentro para fora, no caso, né? Exato. E uma coisa muito importante, irmão Felipe, que eu me lembro, quando eu li essa passagem do fruto do Espírito, né? E eu comecei a entender ela ali que eu precisava cultivar na minha vida, e é uma coisa que nós precisamos, irmão. Se tu quer ter um novo nascimento, é cultivar o fruto do Espírito, né? Nós precisamos cultivar. Como o irmão disse, não é uma coisa só, né? É uma coisa só, mas tipo vários gomos, né? Tipo um fruto só. Ele é um fruto só com vários gomos, né? Então, nós precisamos cultivar, isso é muito importante. Se a pessoa quiser vencer, ela precisa cultivar, né, o fruto do Espírito, tá? Porque sem o fruto do Espírito, né, a pessoa não vai longe, não vai longe. Vamos ver aqui, meu irmão Felipe, eu quero ler uma passagem aqui, e hoje, vamos ver aqui, o nosso tempo está curto também. Capítulo 5 de Gálatas, vamos ver aqui no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a con a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, né? As quais são lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus, né. Então aqui, irmão Felipe, olha só que importante nós sabermos o que que é a obra da carne. Essas são obras da carne. Às vezes uma pessoa ela vem para a igreja, ela não sabe nem o que que é uma obra da carne, né. Às vezes ela está vivendo ali, em inimizades, em inveja, e ela não sabe que isso aí é uma obra da carne. Então ela precisa abandonar, né, e assumir, né, uma nova natureza. Agora no versículo 22, mas o fruto do espírito, né, isso que o irmão estava falando, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tá. Então o fruto é um só, né. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, irmão, o que quando nós nos batizamos, o que que nós precisamos fazer? É cultivar o fruto do espírito, né. É cultivar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, isso eu preciso ter na minha vida, benignidade, né, a paciência, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, né. Então isso eu preciso ter na minha vida. Agora, irmão Felipe, eu vou me batizar hoje, eu vou conseguir ter esse fruto hoje? Com certeza não, é aos poucos, né, Deus vai Aos nos poucos. trabalhando. Eu vou buscando em Deus, no Espírito de Deus, eu vou dizendo para Ele que eu quero o amor, eu quero a alegria, né, a paz, a longanimidade, e Deus vai dando, Ele vai formando, né, este fruto em nós. Mas nós precisamos buscar, né, esta formação deste fruto. Então aí é que vem, irmão Felipe, a verdadeira formação do nosso caráter, né. Agora vem a imagem de Deus de novo, né. Façamos o homem, lá que eu li no princípio, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É através do caráter, né, é através do caráter. Então a palavra de Deus ela tem poder sim, e ela é a única que pode mudar a vida do homem, né. Jesus diz para Pedro ali, ele fala: "Vós já estáis limpo pela palavra". Ah, que maravilha. Glória a Deus. É um é um processo de purificação e pela minha experiência própria, que nem o senhor comentou, né, é com o tempo, tem pessoas que se até sentem um certo complexo de inferioridade quando vêm para a igreja, porque olham para os seus pecados. Tem aqueles que são orgulhosos, tem aqueles que de repente são orgulhosos e tem aqueles que são pendem para o outro lado, que é de se achar muito inferior. Mas nós somos como os cacos, entre outros cacos, que nem diz um irmão. E e realmente, esse processo eu creio eu tenho para mim, eu creio pela palavra, que é algo que dura a vida da gente. Eu percebo que parece que quando Deus termina de minha experiência própria, né, quando Deus termina de trabalhar em um ponto, parece que e eu acho que: "Bah, agora eu já estou numa estrutura", né, Deus começa a trabalhar em outros pontos da minha vida. É algo É algo fantástico, assim, a gente parece que é tão o ser humano é tão imperfeito e a palavra tem tantos princípios e tantas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida que eu creio que perfeição só com o que está lá em Tessalonicenses, quando o nosso corpo for transformado em corpo de glória e o corruptível for transformado em incorruptível. Mas Deus tem esse processo porque por mais que a gente ainda não tá no corpo de glória, isso não é desculpa para agora a gente ficar vivendo na falha, no erro e não buscar essa transformação. É muito bom a gente se acomodar, a nossa carne se acomodar, né, naquilo que a gente já alcançou, mas Deus tem uma transformação dia a dia, semana a semana, mês a mês, de questões, Verdade, assim, para trabalhar na nossa vida. irmão Felipe, temos aí uns comentários aí, eu estou ligado aí com a rádio Filial 1, estamos transmitindo, né, pela rádio Filial 1, eu quero agradecer aos nossos ouvintes, e estamos aqui, né, gravando aqui no vídeo para o o canal Fazendo Discípulos podcast, né, é isso? Isso, Do fazer irmão aí Felipe, discípulos podcast. isto. Então, irmão Felipe, tem um comentário aqui, a irmã Rosiel, esposa do pastor Wilson Machado, dá glória a Deus, pastor Gerry. É bem assim, a nova criatura
tudo se fez novo. Então a irmã Rosiel Machado está comentando aqui, né? Nova criatura, tudo se fez novo. Vamos ver se tem mais algum comentário. O André Basso. André Basso. Paz, Senhor Jesus. Aqui é o irmão André Basso. Estou acompanho a programação. Bênção, muita bênção. Deus abençoe o irmão André. Eu não me lembro de onde é que é o irmão André Basso, né? Mas muito obrigado por estar aí conosco. Estão enviando aqui no, no grupo, né, da rádio, no grupo da rádio aqui. Vamos ver aqui. Tem um comentário aqui do irmão evangelista Vladimir, da cidade de Cacequi. Boa tarde, na paz do Senhor, pastor Gerry, irmão Felipe. Estamos aqui na escuta em Cacequi, eu e meu filho, irmão Giovanni. Deus abençoe, evangelista Vladimir, Deus abençoe seu filho, o irmão Giovanni, né? Que estão aí na escuta aí da rádio também. Muito obrigado, meus irmãos, por estar conosco aí, né? Estamos ao vivo nesta tarde aqui na rádio Filha 1 também, né? Estamos no canal Fazendo Discípulos, podcast com o irmão Felipe. É isso aí, irmão Felipe. Glória a Deus. Como é que o senhor tá de tempo, pastor? Temos aí alguns minutinhos, 15 minutos. 15 minutos? Eu tenho um compromisso, tem que sair, né? Sim. Então trazer de repente alguns textos bíblicos. Sim. É interessante também perceber na palavra, porque a palavra ela ensina. Tem coisas que foram, que nem acho que se eu não me engano, em Hebreus, que tem coisas que são ocultas, a gente vai entender e vai saber só lá na glória, né? Tem coisas que o ser humano é muito limitado, de repente Deus não revelou. Mas tem coisas que Deus revelou na sua palavra, e uma das coisas que ele revelou foi justamente a esse processo de transformação. Como que acontece esse processo, né? Primeiramente, primeiramente a palavra, a ação da palavra e o Espírito Santo nos transformando. O senhor comentou, né, que primeiro o senhor teve acesso à palavra, né? Por mais que não houve transformação de maneira imediata, mas aquele seu colega, né, aplicando e falando da palavra de Deus. E com o tempo o Espírito Santo tomou, e daí quando o Espírito Santo toma, a nossa carne não consegue resistir à graça, essa graça de Deus derramada. No momento, irmão Felipe, que nós entendermos, primeiro, que é Deus nos chamando, né? Que é Deus nos fazendo uma chamada para a mudança. E nós abrir o coração e dizer para Jesus entrar, enquanto nós não fizer isso, não haverá mudança, né? Então, todo o processo, né, que nós passamos aí é porque abrimos o coração, né, para Deus trabalhar. Deus, ele não invade, né? Jesus, ele não invade a casa de ninguém. Mas quando você abre a casa para ele, ele entra, né? Ele entra na sua casa e faz mudança, né? Aqui, Mateus, o irmão quer citar aí o texto bíblico? Pode citar. Eu vou Eu vou vou ler citar uma um aqui, palavra. e daí o senhor pode também. Mateus, capítulo 26, do versículo 66 em diante. Ora, Pedro, assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Mas saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Em verdade, és também um deles, porque o teu modo de fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Imagina que Pedro ele ficou 3 anos com Cristo, aprendendo do próprio Jesus, a palavra. A gente entende pela Bíblia que Jesus é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então, Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos, 3 anos ensinando os discípulos, ensinando a palavra. Imagina receber do próprio Deus, receber direto da Instrução. fonte. E mesmo assim, qual que é o processo que aconteceu ali? Por mais que, que Pedro negou Jesus, Pedro acabou errando, havia uma transformação na vida de Pedro. Tanto é que na segunda ou terceira vez ele fala: Nós, verdadeiramente tu é um deles, porque tua modo de fala te denuncia. Ou seja, a modo de fala de Pedro tinha mudado. Ele já não era exatamente como ele era antes. Mas mesmo assim não houve uma mudança total. Aí esse eu creio que é o primeiro estágio da transformação, quando é aplicada a palavra, quando a gente recebe o conhecimento da palavra. Não existe a transformação sem essa ação, tanto é que é preciso pregar, é preciso enviar missionário, porque a palavra precisa ser explanada. E daí só que daí o segundo estágio, eu separo assim didaticamente, né, o segundo estágio dessa transformação, em, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, onde é que tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito concedia que falasse. E daí eu não vou ler por conta do tempo, mas a partir do versículo 14, a gente tem aquele longo, famoso e longo discurso de Pedro. Daí, quando que houve essa transformação de Pedro? Daquele Pedro que negou Jesus, que estava lá acuado, com medo, de repente saiu amargamente, chorou amargamente, para um Pedro que fez um discurso que os irmãos que leem ou conhecem a Bíblia sabem, algo que a transformação de Pedro mudou assim, ó, de uma maneira sobrenatural. Foi quando veio o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tomou a conta de Pedro, daí todo aquele processo, não é que Jesus, ou aquilo que Jesus falou, ou que Pedro aprendeu de Jesus era inválido. Precisa haver primeiro a palavra, o trabalhar da palavra de Deus. Aí chega um ponto que às vezes a pessoa pode até se desanimar, mas chega um ponto que o Espírito Santo vai pegar aquela pessoa, vai pegar as pessoas e vai transformar, que foi o que aconteceu com Pedro. De um Pedro acuado, de um Pedro com medo, de um Pedro que negou Jesus, de um Pedro que falou que ia ir com Jesus até a morte. Mas chegou na hora de ir com Jesus até a morte, ele deu para trás. Aí a gente vê a condição humana, né? Nós temos uma condição humana, claro que depois Pedro, na sua morte mesmo, né? Ele morreu digno, né? Vamos dizer assim, ele não temeu a morte, né? Mas naquele processo de Pedro ali, irmão, nós podemos ver assim que Pedro, ele era uma pessoa ousada, né? Ele disse para Jesus, né, se for o Senhor, né, eu, eu vou ter com o Senhor aí por cima das águas. Caminhou por cima das águas. Mas ele foi o mesmo que arrancou a orelha de Malco, né? Então, negou a Jesus também. Mas a gente vê assim, o coração de Pedro era voltado para as coisas de Deus. Só que ele tinha grande dificuldade. Hoje, se Pedro congregasse conosco, nós ia ter que disciplinar ele várias vezes, né, até ele tomar jeito, né? Só que Jesus sabia o que estava, vamos dizer assim, o que estava criando ali na vida de Pedro, né? Jesus sabia que algo bom, né, Pedro ainda iria produzir. Então, Jesus foi paciencioso como foi conosco também. Nós levamos tempo, né? Fomos um Pedro na vida, né? Levando tempo ali, se consertando dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pode observar, irmão, que depois da morte de Jesus, quando Jesus ressuscita, aonde é que ele vai procurar Pedro? Pedro estava pregando? Não.
Pedro estava pescando, né, Pescando novamente. pescando novamente. Mas vê, irmão, olha só, né, o projeto que Deus tinha na mão de Pedro. Então Jesus vai lá, né, e aí começa a perguntar aqui: "Ó Pedro, tu me ama?" "Ah, te amo, Senhor." "Então apacenta os meus cordeirinhos." Aí Jesus começa a perguntar para ele, a constranger ele com as perguntas, né, até ele dizer: "Tu sabes." Então Jesus diz: "Tu me ama, então tu apacenta minhas ovelhas." É como se Jesus, sei lá, pudesse estar, né, olha, se tem um amor verdadeiro aí dentro do teu coração por mim, pelas coisas do reino, então faz o que é para fazer, né, como se dissesse: "A tua vida não é ir no barco, mas a tua vida é cuidar dos meus cordeirinhos, dos pequenos, cuidar das ovelhas", né. Então Pedro toma uma atitude, né, precisa tomar a tua posição. E aí Pedro toma uma posição, a gente vê ali, né, que Pedro ele começa a tomar uma posição agora mais madura, mais equilibrada. Vamos dizer que agora o sófron chegou na vida de Pedro, né, o equilíbrio, né, a palavra sófron aí, né, que é sóbrio, né, que é o equilíbrio. Então agora Pedro começa a ficar equilibrado. Então todos nós, claro, fomos um Pedro, levamos tempo fazendo coisa errada, né, achando que aquilo era certo e não era. Às vezes era um legalismo, e não era Cristo, não era o Espírito, podia ser um legalismo nosso, né. Mas o certo é, meus irmãos, que se você abrir o coração para Cristo, deixar Ele entrar na tua casa espiritual, com certeza Ele fará boas e grandes mudanças na tua vida, né. Então, irmão, creio que nós vamos ter pouco tempo agora, irmão, eu estou meio limitado com o meu Sim. tempo, né. Então, minha última palavra que é o agradecimento pelo pastor, o pastor Jair Adriano tá podendo participar com a gente aí, tá me auxiliando muito, tanto na parte da gravação, como na parte mais dessas dinâmicas. Para mim também é algo novo, algo que eu tô começando. O pastor Jair já tem um pouco mais de experiência. Um pouco não, bastante experiência nessa área. É Gostaria de agradecer, deixar minha palavra de gratidão ao pastor Jair. o que acontece, irmão Felipe, eu acho que nós paramos só numa introdução, né, não quero ser aqui soberbo também, né, mas paramos aqui numa pequena introdução, porque, né, esse tema aí ele é amplo, né, é dinâmico, né. Paramos aqui numa introdução, eu creio que podemos continuar aí, né, numa outra parte, né. Com Seria bem certeza. interessante até, porque eu queria falar um pouco de legalismo, o que que é o legalismo, né. Muitas vezes a gente, como eu falei aqui, agimos pelo legalismo e não pelo espírito, né, no início lá, sem ter muito conhecimento, então seria importante. Agora, o importante é também que a pessoa quando recebe essa chamada de Deus, essa porta aberta do evangelho, né, ela se entregar, ela precisa se entregar para Deus, né. Eh, agora o Senhor vai conduzir a minha vida, o Senhor vai dizer por aonde eu vou, né, qual os caminhos que eu vou tomar, né. Isso faz parte do novo nascimento. O novo nascimento, irmão, é não fazer o que nós queremos, irmão Felipe. Não, não. O novo nascimento é nós saber que temos alguém superior a nós, né, que devemos adorá-lo, que devemos segui-lo, que devemos nos submeter à vontade dele agora. Isso é o novo nascimento, né. Para a vida terrena, para a velha natureza, isso aí é terrível, né. "Ah, mas não vou fazer mais a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de alguém." Não é mais a nossa vontade, né. O apóstolo Paulo já dizia: "Já não vivo mais eu, né, mas Cristo vive em mim." Nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. Então nós precisamos abandonar o mundo, ter uma vida transformada, mas saber que quem tem que nos guiar é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, né. Então, precisamos assumir essa nova natureza divina. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui, irmão Felipe. Encontra-se em capítulo 11 de Mateus, versículo 25 em diante. Naquele tempo,
Respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é o Filho que revela o Pai, né? E mais, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é aquela canga, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Jesus falando aqui, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmão Felipe, é Jesus que revela o Pai, né? Nós só chegamos a Deus através de Jesus. Agora Jesus diz: tomai o meu jugo. O que é a canga? A canga era usada para, né, nas carroças aí, para que dois animais andem juntos. Então, nós precisamos andar junto com Jesus, quebrar este jugo de Satanás, né? Quebrar esse jugo de Satanás e colocar o jugo de Jesus e andar com Jesus, né? E aprender dele, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, né? O que as pessoas precisam fazer, na verdade, é que deixar outra guiar elas. E essa outra é Jesus Cristo, o Nazareno, né? Deixa ele te guiar, né? Vai no jugo com ele que tu vai bem, né? Nós estamos indo bem, graças a Deus até hoje, mas seguindo as palavras de Jesus, aprendendo com ele, aprendendo dele, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão Felipe, ninguém pode assumir uma natureza divina, sem antes perder a natureza terrena, né? A natureza mundana, a natureza do mundo. Então ninguém consegue andar com dois senhores. Ou tu anda com Deus, ou anda sem Deus. Glória a Deus, irmão Felipe. Então, Glória a Deus. faltou tempo para nós aqui, né? Faltou pouco de tempo, mas glória a Deus. Já tem aqui também conosco na rádio, pela rádio, né? Ah, o nosso irmão André, ele é de Canoas, ele está em Canoas. Ah, sim, meu amigo lá de Fontoura. Um abração, meu irmão. Que Deus te abençoe. Grande amigo meu, o irmão André. Também a irmã Ruth Monteiro, né? Ela é lá do estado do Rio de Janeiro. Estou na escuta. Paz, Senhor. Deus abençoe a irmã Ruth Monteiro. Ela tem nos escutado aí pela rádio, né? Ficamos agradecidos, né, a Deus pela vida da irmã Ruth aí, que está constantemente aí escutando as nossas programações. Vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui, irmão Felipe. Eu vou abrir o Telegram. E esse horário, geralmente, nós não temos um horário, não temos, né, um trabalho ao vivo, né? Na rádio, né? Então, hoje, poucas pessoas estão, quem sabe aí, sabendo que estamos ao vivo na programação. Mas já quero agradecer aí. Muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes da rádio. Temos outros ouvintes em outras cidades aí, mas não se manifestaram, mas está no sistema aqui. Glória a Deus, irmão Felipe. Glória a Deus. Então, mais uma vez, agradeço a presença do pastor Gé Eu que agradeço e pelo esperamos, convite. esperamos mais oportunidades aí de desenvolver mais esse tema e outros temas também, né, pastor? Verdade. Então, eu Precisar. agradeço a participação. Vamos concluir então a gravação. Amém. Deus Amém. abençoe, irmão Felipe. Fica na Amém, paz pastor. do Senhor Jesus.